Glórias a Deus, aleluias, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, para todo sempre, em todo o céu e em toda a terra. Louvado seja Deus, a paz do Senhor para todos, entrando aqui mais uma vez, para edificar a minha, a tua vida através da palavra do nosso bondoso Deus. E se acaso você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações diárias, compartilhe para que outras vidas sejam alcançadas, evangelizadas pela palavra do nosso bondoso Deus, porque eu creio que Deus falará também ao teu coração, em nome de Jesus, aleluias. A Bíblia assim vai nos dizer, louvado seja Deus, no livro de Esther, aleluia, louvado seja Deus, nos fala, aleluia, aleluia, que uma certa feita no reino, louvado seja Deus, de Suzã, havia um rei chamado Assuero, louvado seja Deus, e ele tinha uma rainha que era muito bela, que era muito linda, e se chamava Rainha Vasti. E o rei Assuero fez um grande banquete para, louvado seja Deus, comemorar. E esse banquete durou dias, louvado seja Deus. E ali ele convidou a sua, aleluia, esposa, a sua rainha, para ela se apresentar. O rei convocou, mandou chamá-la, louvado seja Deus, porque ela era conhecida por sua beleza. Mas ela simplesmente desobedeceu, se negou a ir à presença do rei. E para ir para a presença do rei, só podia ir quem fosse convidado, quem fosse chamado, se não arriscado até a morrer, se fosse sem ser convidada. Louvado seja Deus. Então era uma ordem do rei, aleluia, louvado seja Deus. E quando ela se recusou a ir, louvado seja Deus, aleluia, os conselheiros do rei, aleluia, disseram: é melhor tirar Vasti do trono, louvado seja Deus, para que as mulheres não se apeguem ao costume da rainha Vasti, que está desobedecendo a ordem do rei, aleluia, e venha fazer as mesmas coisas, né? Louvado seja Deus. E ali Vasti foi destituída, louvado seja Deus, deixou de ser rainha, deixou de reinar, perdeu a sua cadeira, louvado seja Deus, aleluia. Então abriu-se um espaço, abriu-se um lugar, abriu-se, aleluia, uma cadeira para que alguém viesse sentar, louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer que mandaram escolher, aleluia, louvado seja Deus, jovens mais belas, né? Aleluia. As virgens mais belas que estivessem assim no reino, louvado seja Deus, e que trouxessem até a casa do rei, louvado seja Deus, o lugar onde ficava assim o harém do rei. Louvado seja Deus. E ali foram selecionadas várias jovens para, louvado seja Deus, se apresentar diante do rei. Louvado seja Deus. Para que o rei decidisse quem seria escolhida para, louvado seja Deus, aleluia, se tornar a nova rainha, louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer que no meio, louvado seja Deus, daquelas jovens de mulher, aleluia, daquelas mulheres todas, louvado seja Deus, havia, louvado seja Deus, uma hebreia, e o nome dela era Radassa, louvado seja Deus. Só que ela não poderia ser apresentada, louvado seja Deus, se apresentar, louvado seja Deus, com este nome. Foi instruída pelo seu tio, louvado seja Deus, aleluia, que cuidava dela, foi instruída a não, louvado seja Deus, revelar a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira origem, louvado seja Deus. E por isso ela passou a se chamar Esther, louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer, Managá surpreenderá, que ali Esther ficou com a sua identidade, aleluia, por um tempo trocada. Mas a Bíblia também nos diz que Deus, ele tinha um propósito em que Esther, aleluia, pudesse estar naquele lugar, louvado seja Deus. A Bíblia diz que quando o rei Assuero colocou os olhos em Esther, ele se apaixonou por ela, louvado seja Deus, e se casou com Esther. Só que aconteceu, aleluia, louvado seja Deus, o seguinte: havia, louvado seja Deus, naquele lugar também, Jesus, aleluia, havia um homem chamado Amã, aleluia, e Amã perseguia muito os judeus, aleluia, e esse Amã conseguiu com que o rei assinasse um decreto, louvado seja Deus, aleluia, ao qual determinou, louvado seja Deus, para que tirasse, louvado seja Deus, a vida dos, louvado seja Deus, dos judeus.
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Aleluia. Esse louvado seja Deus. Amã perseguia Mardoqueu, porque Mardoqueu não se humilhava diante dele, não o reverenciava. Louvado seja Deus. E quando Mardoqueu descobriu sobre o decreto do rei, Mardoqueu procurou Ester no palácio. Ester não era mais judia, Ester agora já era uma rainha. A Bíblia vai dizer que quando Mardoqueu procurou Ester, Ester disse assim, aleluia, para Mardoqueu, aleluia, faz muitos dias que o rei não me chama, louvado seja Deus, o rei estava distante de Ester, louvado seja Deus. Mardoqueu disse a Ester, certamente foi para isso que Deus te colocou aonde você está. Louvado seja Deus. Ou seja, Deus ele tinha um propósito. Louvado seja Deus, aleluia, para que a rainha Ester se sentasse naquela cadeira. Louvado seja Deus. E aleluia, louvado seja Deus. E se você, aleluia, o Mardoqueu ele falou, louvado seja Deus, com a rainha Ester. E se você, aleluia, louvado seja Deus, não se levantar para ajudar, aleluia, louvado seja Deus, se você não se dispor, certamente de outro lugar virá o socorro, louvado seja Deus, aleluia. Ester, aleluia, se posicionou, reuniu o povo, aleluia, botou todos para jejuar 3 dias, aleluia. Ela disse a Mardoqueu que não só ela, como as servas delas também ia jejuar e orar, aleluia, louvado seja Deus, para que aquele propósito da parte de Deus viesse se cumprir, que era para salvar o povo judeu, aleluia, aleluia. Ester com certeza ela ficou com medo, ninguém podia ir até a presença do rei sem ser convocada, louvado seja Deus. Como o rei estava um pouco distante dela, ainda não a tinha chamado, ela ficou realmente preocupada, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre, louvado seja Deus. Se passaram os 3 dias, aleluia, e Ester, aleluia, ela se vestiu, aleluia, com seus trajes reais e colocou-se em frente ao palácio, em frente ao salão do rei. Louvado seja Deus. O rei viu Ester e teve misericórdia dela e atendeu, louvado seja Deus, aleluia, e atendeu o seu pedido, aleluia, louvado seja Deus. O rei estendeu o seu cetro e perguntou o que era que Ester queria, louvado seja Deus. Ester então pediu ao rei que ele viesse com Amã para um banquete que ela ia preparar, louvado seja Deus. Então o rei mandou que, aleluia, que trouxesse Amã, e durante o banquete o rei perguntou a Ester qual era o desejo do coração dela, louvado seja Deus. Ester respondeu que o desejo dela, louvado seja Deus, era que, louvado seja Deus, que eles voltassem no dia seguinte, louvado seja Deus, para que houvesse outro banquete. Louvado seja Deus. No dia seguinte, no segundo banquete, louvado seja Deus, Ester contou ao rei que ela era, aleluia, de origem judia. Louvado seja Deus. Ou seja, ela se revelou a identidade verdadeira dela diante do rei. Aleluia. Eu quero te dizer uma coisa diante da parte de Deus. Quando a gente fala a verdade, louvado seja Deus, a verdade sempre prevalece. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E, aleluia, a rainha Ester contou para o rei sobre o plano de Amã para matar todo o seu povo. Louvado seja Deus. O rei Assuero, ele ficou irado. Louvado seja Deus. E mandou executar Amã. Louvado seja Deus. Amã, ele já havia preparado uma forca para matar Mardoqueu. Ele já tinha preparado já o decreto, tudo, para que o povo judeu fosse morto, exterminasse aquele povo. Mas os planos, louvado seja Deus, aleluia, de Amã foram frustrados, aleluia, porque Managa Supranaria de Deus já sabia, aleluia, quais eram os planos do adversário contra a vida de Ester, o seu povo, e por isso Deus colocou Ester naquela cadeira de honra, porque através, louvado seja Deus, da vida de Ester, Deus ia dar o grande livramento ao povo, aleluia, aleluia. E não é diferente comigo nem contigo. Se Deus tem preparado sim uma cadeira de honra para eu me assentar, para você se assentar, mas não é para a nossa vanglória, não é para a gente se assentar, mas é para glorificar o nome santo do Senhor Jesus. E se o Senhor colocar
colocar, louvado seja Deus, cada um de nós na cadeira de honra, é porque Deus tem algum propósito lá na frente, não só para Managa surpreender e nos abençoar, mas também para abençoar outras vidas. Louvado seja Deus, porque não adianta tramar contra o povo de Deus pelas costas, não adianta, aleluia, porque a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja que ora, contra a igreja que tem, aleluia, que jejua, contra a igreja, louvado seja Deus, que tem a proteção do Espírito Santo de Deus, aleluia, louvado seja Deus. Os propósitos de Amã foram frustrados, louvado seja Deus, na vida de Mardoqueu e na vida de Esté, e na vida daquele povo todo, louvado seja Deus, porque na mesma forca que ele preparou para matar Mardoqueu, aleluia, foi naquela mesma forca, louvado seja Deus, que ele se enforcou, ou que enforcaram ele, louvado seja Deus, foi na mesma forca que ele morreu, aleluia, porque não adianta, louvado seja Deus, planejar, projetar contra mim e a tua vida pelas costas, porque temos um Deus que tem os olhos como chama de fogo e ele vê tudo, louvado seja Deus, e não estamos só, porque temos um Deus que é o dono da igreja, o Senhor é o dono da sua vida, aleluia, o Senhor é o dono da minha vida, e o Senhor vai frustrar os planos do inimigo contra você, aleluia, contra mim, louvado seja Deus, aleluia, porque Deus, ele nos escolheu e tem uma promessa para se cumprir, tem propósito, e operando o Senhor, quem é que vai impedir? Então guarda esta palavra no teu coração e creia tão somente que o Senhor está pelejando por mim e por você, aleluia, porque nessa peleja não vamos precisar pelejar, porque temos um Deus que peleja ao nosso favor, e como o Senhor deu vitória a Rainha Esther, o Senhor já nos deu vitória pelo poder do nome de Jesus. Guarda esta palavra dentro do teu coração, toma posse em nome de Jesus e confirma com teu amém, no nome de Jesus. Deus te abençoe.